A Jiangri começa a fazer uma pesquisa do porquê as pessoas sangram todos os meses. Só que porque o protagonista está muito perto, ela fala pra ele não se aproximar mais e ficar afastado. A protagonista pergunta o que tem de errado com um casal explorando as anormalidades de um corpo humano juntos. A garota responde que isso é só inaceitável pra ela. O garoto então fala que entendeu e pede desculpas, mas diz que às vezes ele acredita que ela na verdade é uma garota moderna, e isso meio que é um descuido dele. A Jiangri pergunta se o protagonista exploraria cada problema com uma garota moderna então. O protagonista responde que não, apenas se a garota moderna fosse a namorada dele, porque se ela não fosse, ele não falaria sobre essas coisas com ela, não casualmente. A Jiangri, ficando um pouco tímida, decide perguntar sobre as pernas dela, se ele seguraria as pernas de outra garota também. O protagonista deixa claro que não, mas fala que isso até que é meio diferente, porque ele só faz isso com ela porque ela é capaz de aceitar, e também porque se ele passar do limite, ela é capaz de resistir. Ela ainda envergonhada fala que entendeu, mas pensa que se ela realmente não quisesse, o garoto não conseguiria tocar nas pernas dela, muito menos segurar. Só que do nada, enquanto ela toca no mouse ali, ela pergunta o que é isso. Aparece alguma coisa com a voz do protagonista dizendo que muitas gerações atrás, ele tinha um avô chamado Chuchu, que foi transmitindo de geração em geração a sua técnica de punho chamada punho de tigre. Para isso, primeiro a pessoa precisa treinar as suas habilidades, depois reunir a sua energia de baixo para cima, e logo em seguida sentir a energia subindo para seus ombros, punhos e pulsos. Do nada também aparece o protagonista ali falando esposa, e alguns personagens de um jogo dando um soco no outro. A Jiangri fica irritada chamando o protagonista de mentiroso. O garoto aparece de novo dizendo que todas as artes marciais no mundo seguem o mesmo princípio básico. A briga não é o ideal, e se for possível deve ser tudo resolvido diretamente e psicologicamente. Do nada o garoto fala também que a cota de malha que ele fez não está à venda e aquilo é pra ele, além de que a sua cota de malha ainda não está pronta. Aparece agora uma cena da Jiangri enquanto fazia a live dizendo que o protagonista está sendo punido em ficar em pé, como um castigo, e agora aparece o próprio coitado ali. Só que depois de ver toda essa baboseira, o protagonista percebe que ele deu vacilo, deixou um vídeo meio exposto. O cara de pau fez toda essa edição misturando todas aquelas coisas, só pra fazer parecer que ele era um coitado que estava fazendo uma cota de malha pra se prevenir e se proteger da sua esposa que o castigava, pra que ele não fosse espancado. A Jiangri agora fica olhando para o garoto, que a olha também, mas ao invés dela ficar brava, do nada ela solta um riso sincero ali. Na real parece que não foi o protagonista que fez a edição, foi uma outra pessoa. E o prota fica irritado também, se perguntando quem diabos o fez parecer um otomate nesse vídeo. O protagonista percebe que esse vídeo tá até mesmo marcado com algo chamado a história do crescimento de Jeanne Doi na arena. Ele fala que essa pessoa teve muita atenção aos detalhes. A Jiangri, ainda rindo, pergunta se é isso que as pessoas querem dizer com citar fora de contexto. Já o protagonista tá ali pensando que foi uma sorte que esse vídeo não viralizou, porque senão na próxima live as pessoas iriam mandar mensagens zoando e dizendo que ele tem medo da sua esposa. Ele fica torcendo pra ninguém ver esse vídeo. O protagonista então, falando com a Jiangri, pergunta sobre eles não fizerem live stream hoje. A garota pergunta o porquê. Com isso o prota pensa que isso é uma droga porque ela tá parecendo bem feliz com o vídeo, mas não é de se admirar, até porque o vídeo pintou como de uma forma muito positiva, seja massacrando seus oponentes ou intimidando. Ele fica irritado pensando que precisa pensar em uma maneira de se vingar dela, até que o garoto fala que ele teve uma ideia. Ele então do nada pega nas pernas da Jiangri e dá um beijo no pé dela. Isso assusta totalmente a garota, que pergunta por que ele do nada beijou o pé dela. Por algum motivo o protagonista pergunta se ela ainda vai se atrever ao mandar embora da próxima vez. Já ela manda ele não fazer essas coisas pervertidas com ela de novo. A garota pensa que se o garoto é assim quando eles nem são casados, imagina quando forem de fato. Eles se beijariam ao tempo todo como naquele filme, e até mesmo... Agora eu quero saber que filme é esse que ela tava vendo. Ela fica parecendo um pimentão pensando que esse cara deve estar aprontando alguma coisa agora. Com isso ela se levanta, assustando o protagonista, e indo para um outro canto, no seu quarto provavelmente. E o prota pergunta o que tem de errado com ela. O protagonista fica se perguntando no seu pensamento se ele acabou exagerando com o que ele fez. Mas do nada ela volta de novo de seu quarto, indo até o computador, apertando o botão de power para desligar. Depois ela fica parada ao lado do garoto, que pergunta de novo o que tem de errado, e por que ela anda tão estranha esses últimos dias. Por motivo nenhum, ela fala que o protagonista não pode a derrotar. O
garoto apenas fala, sim, eu sei disso. Isso a deixa um pouco irritada, mas depois ela fica quietinha, olhando para baixo, e sai dali de novo, gritando que é bom que ele saiba disso. Mas a cena muda agora, para mais tarde. A Jiang-hee tá se preparando ali pra fazer a janta, provavelmente. Ela amarrar o seu casaco, não sei o que é isso, não sei o nome. O protagonista está ali sentado no sofá, esperando ela, até ele pensar que alguma coisa está definitivamente acontecendo com ela. Ele se pergunta se poderia ser que ela viu alguma coisa que ela não deveria ter visto. Levando em consideração a velocidade com que ela aprende as coisas novas, talvez ela tenha visto alguns dos vídeos que ele ainda não transferiu do computador. Ixi, rapaz. O protagonista decide perguntar pra ela se aconteceu dela ver algo que eles não deveriam ver. A Jiang-hee disfarça perguntando o que ele quer dizer com isso. O protagonista começa a falar que ele está se referindo a alguma coisa, mas ela já fica irritada e pergunta se referindo ao quê? O protagonista fica meio receoso de falar e ela o encarando ali. Então ele decide apenas esquecer sobre isso e fala pra ela fazer o mesmo. O garoto pensa que vai encontrar uma oportunidade pra ver se o que ele está pensando está certo, só que mais tarde. A Jiang-hee então fica quieta na dela, ali na cozinha, até que a cena muda para o almoço feito, a janta. E o protagonista pensa que agora é a hora, e começa a mandar um papinho dizendo que na verdade é normal que os humanos tenham isso, o que eu não sei. Ele fala que isso está embutido no sistema biológico do corpo dos humanos, e às vezes há a necessidade de lidar com problemas relacionados a isso e produzir conteúdo para outros assistirem. A Jiang-hee de novo se faz de desentendida. O protagonista fala que, portanto, se há algo no computador que ela viu, não significa que seja pervertido, é apenas uma expressão de arte. Mas a Jiang-hee pensa que esse cara está tentando a enganar de novo, e ela não entendeu direito ainda. Ela fica se perguntando se ela estava na verdade errada, enquanto o garoto tá falando pra ela não se preocupar, e que tá tudo bem se ela não entender agora. Ela deve apenas tratar isso como ciência popular, e ela vai entender no futuro. A Jiang-hee então pergunta como que o protagonista lida com isso. Acho que ela tá falando sobre a vontade, o T grandão mesmo. Só que com isso o garoto acaba cuspindo a sua comida e fica tossindo engasgado ali. Ele responde que não precisa lidar com isso, ele não sente a vontade. A garota pergunta se isso é verdade. E o protagonista envergonhado fala que a hora anterior foi apenas um acidente, e ela fica confusa perguntando que hora anterior ele tá falando. O protagonista se recompõe então dizendo que não é nada, enquanto ele pensa que ele quase se expôs a si mesmo. Ele decide mudar de assunto agora, olhando pra janela e dizendo que está chovendo. A Jiang-hee olha também. Ela fica até um pouco meio que impressionada com a chuva e fala que realmente está chovendo. A cena muda então pra ela agora sentada numa mesa com o boludo em cima do colo dela. A Jiang-hee tá na frente do computador pensando que é uma pena que o melão de inverno não esteja no vídeo. No caso, o vídeo que ela viu do protagonista. Só que o prota já chama a atenção da Jiang-hee dizendo que é hora dela estudar, porque como sempre ela tem que estudar todos os dias antes das 7 horas. Mas a garota tá um pouco irritadinha falando que o protagonista está viciado em agir como o professor dela. O garoto claramente fala que não, ele só quer que ela estude seriamente e melhore a cada dia. A Jiang-hee decide se levantar então, ficando frente a frente com o protagonista, em pé. Do nada, a samurai simplesmente chama o garoto de Professor Shu. Obviamente o menino quase tem um ataque do coração ali. A Jiang-hee então fala que então ela estava certa e pergunta se o protagonista ainda vai querer negar isso. E o garoto realmente de novo nega, falando que só quer que ela aprenda. Mas ele diz que, de qualquer forma, ela não pode relaxar, ela tem que completar os seus exercícios e ler os livros, porque ela não conseguirá ser capaz de calcular os preços quando for ao mercado se ela não fizer isso. E as pessoas vão a considerar uma boba. Mas a garota fica irritada falando que ela sabe calcular. O protagonista então faz uma pergunta, dizendo que o alho poró custa 2 yuans por 500 gramas e os ovos custam 2,80 yuans por 500 gramas. Ele pergunta se ele comprasse 750 gramas de alho poró e 1.250 gramas de ovos, qual seria o custo total? Obviamente a garota fica toda confusa, até porque isso não é uma conta de fazer com os dedos. E o prota ainda fala que ela não tem permissão de usar os dedos dela. A Jiang-hee fica irritada falando que mesmo o protagonista não pode calcular isso. Mas o garoto fala que não, na verdade ele pode sim, e diz que o total seriam 10 yuans. Ele então fala, beleza, agora é hora de estudar, senta aqui agora. E depois de fazer isso, ela fica ali resmungando que ela vai ter que comprar um lote de 500 gramas. Além disso, porque ela tem que aprender isso se existem calculadoras por aí. O prata fala que ela ainda terá que aprender mesmo se tiver uma calculadora no bolso. Porém, a cena já muda pra 1 hora depois, agora 7 horas da noite, com ela pensando que está realmente tudo acabado. E agora que finalmente acabou, ela pensa que ela nem ficava tão cansada assim quando aprendia artes marciais quando era jovem. Mas algum tempinho depois,
depois, o protagonista aparece em pé atrás dela com algo nas mãos. Lá atrás o garoto olha pra Jiang repensando que o estilo da transmissão ao vivo parece ter mudado. Originalmente era uma transmissão de jogos e depois de repente se tornou uma transmissão de artes marciais. Mas agora parece uma sketch de marido e mulher. A Jiang recomeça a live stream enquanto o protagonista continua fazendo a sua cota de malha, ali atrás com o apoio de uma mesa. Ele pensa que um dos dois está dobrando anéis de metais enquanto o outro joga videogame em silêncio. Nenhum dos dois falou na última meia hora. E mesmo assim o número de espectadores é maior do que a de ontem. Agora tem mais de 700 espectadores. Em voz alta o protagonista fala que não é nenhuma arte marcial mística. Ele diz que é apenas a técnica do punho do tigre. Foi passada por muitas gerações desde Chuchu. Alguém do chat deve ter visto o vídeo e perguntado sobre isso, por isso que ele tá zoando. Mas parece que ele respondeu sem perceber que estavam o zoando. Então ele decide perguntar quem que foi que fez um otomade dele. Esse otomade é tipo uma edição, mudando o contexto de tudo. Ele fala pra pessoa que fez isso se mostrar, porque fez parecer que a sua esposa é realmente rigorosa com ele. E ele não é castigado não, ele só está praticando a postura dele. O prata irritado fala: esperem até eu colocar as mãos em alguns postes de madeira e mostrar minhas habilidades de chute com eles. Ainda fica se gabando dizendo que ele não está exagerando. Ele diz que a Jiang He não se atreve ao desafiar em casa. E esse é o poder da sua real autoridade. Porém no chat ninguém acreditou. Alguém fica falando: entendemos, sabemos o seu status em casa. Já a samurai, escutando isso depois de pegar um salgadinho ali, ela pensa que o protagonista pode dizer o que ele quiser e a transmissão ao vivo continuará de qualquer maneira. Ela se vira pra trás perguntando ao garoto se ele quer algum. E o protagonista pensa nesse cenário aqui sendo alimentado por ela como se fosse um cachorrinho. Então ele recusa, mas agradecendo, dizendo que ele não aceita a atitude de caridade dela. Enquanto pensa que ela só teria que jogar e ele teria que pegar. E isso vai parecer que ela está alimentando um cachorro. E não teria como ele se explicar se acontecesse isso. Mas a Jiang He fica irritada porque ele recusou. Mas o protagonista pensa que parece que a guerreira atingiu seu auge por volta de 1500 de classificação com o equipamento ruim que ela tem. E a única vez que as suas chances de vencer são maiores é quando ela tem sorte e enfrenta alguém com uma classe fraca como a dela. O protagonista pergunta pra ela se ela quer tentar mudar para uma classe mais forte, dizendo que ele acha que o atual está muito fraco, então eles têm que mudar para um mais forte. E diz até que quando ela atingir cerca de 1600 de classificação, haverá pessoas pagando pra ela perder de propósito, e eles podem ganhar o dinheiro extra. A Jiang He fica surpresa e pergunta se realmente existe algo bom, um negócio bom desses. O garoto fala que sim, e é até mais comum na classificação mais alta. Seria o mesmo que conseguir um drop raro enquanto ela grinda. Do nada alguém do chat fala pra garota que se ela continuar nessa posição dela, ele a dará uma roupa de primavera. Só que ele pede os dados da carteira da samurai, dizendo que ele paga pra ela ficar nessa posição. O cara tá tentando enganar ela, mas o protagonista esperto pergunta qual que é o problema desse cara, dizendo que eles só estão apenas streamando por diversão. Até porque ele acha que ela não seria capaz de chegar em uma posição tão alta como 1600. Olhando o celular, ele percebe que ainda faltam 10 minutos para dar as 8 horas. Mas a Jiang He, se sentindo desafiada, fala que se o protagonista tivesse dito isso antes, ela já teria alcançado essa classificação há muito tempo. E o pessoal do chat fica animado também, dizendo que se ela atingir 1600 de classificação, ele até paga mais pra ela. E alguém até enviou um presente e ela fica feliz com isso. Mas por algum motivo ela só pensa que não vai ligar pra isso. Ela pensa também que se ela perguntasse algo ao protagonista, o garoto provavelmente diria que isso não é pra ela. A Jiang He já percebeu através dos truques do prota. E por algum motivo o protagonista fala que o dinheiro ganho com a moagem foi todo para esses palitos de batata que ela tá comendo. Mas olhando ali na tela ela percebe que a Jiang He escolheu uma personagem feminina dessa vez, um demônio com espada. Na real é a espada que é demoníaca. O garoto diz que espadas demoníacas são as melhores. A Jiang He fala até que essa personagem está usando aquele chapéu de Natal feio. E o protagonista pensa que mesmo que a contagem de espectadores aumente quando ele não está na sua posição em pé parado, a guerreira não dirá muito e se concentrará em jogar. Ela provavelmente se aconchegará em seus braços contra a sua vontade após a transmissão ao vivo para conversar, porque para ela ganhar atenção ao presentes não é tão importante. Ela só joga para os espectadores. Já eles podem ficar se quiserem vê-la jogando ou podem sair também. Tudo o que a samurai precisa fazer é jogar seriamente, e isso é tudo o que importa nessa troca, na opinião dela. Mas a cena muda agora para o próximo dia. A Jiang He tá na janela vendo a chuva de novo. O protagonista fala que o tempo fica horrível assim mesmo durante o mês de maio e junho, mas fala que quando a chuva
chuva parar, o verão começará de verdade. Já a samurai fala que parece que não tem tempo pra eles esperarem a chuva acabar. Ela decide então ir às compras, até porque a chuva não tá tão forte. E o garoto fala pra samurai esperar porque ele vai junto com ela. Os dois aparecem agora lá fora, os dois com um guarda-chuva. O cara de pau fala que ela sabe que seria mais romântico se eles compartilhassem um guarda-chuva sozinhos quando fossem ao supermercado em um dia chuvoso. Mas a garota pergunta o porquê ele iria querer se espremer debaixo de apenas um guarda-chuva em um dia chuvoso. Ela pergunta se ele quer se molhar. O Zin responde que é apenas normal que casais façam coisas bobas assim quando estão namorando. Depois de ficar pensando enquanto olha pra sua frente, ele pergunta se a samurai é capaz de desviar da chuva com a esgrima dela, como deslizar e dançar pela chuva enquanto sai seco no final. Já a samurai fala que é claro que não, porque se ela pudesse fazer isso, o protagonista teria a vista em um estado impecável naquele dia em que ele a encontrou, e não como um frango molhado. O protagonista fica surpreso que ela falou um frango molhado, e começa a rir dizendo que isso é verdade. Ele chama ela pelo nome dizendo Jiang-hee. A garota olha para a direção dele, e o protagonista fala que quer a ajudar a segurar a cesta. Até que do nada ele começa uma poesia dizendo: um dia, 2 pessoas, 3 refeições, 4 estações. O tempo passa tão rápido, num piscar de olhos já se passou quase um ano. E tendo passado pelo outono, inverno e primavera, o verão está quase chegando. Mas a cena já corta para eles voltando para sua casa depois de terem terminado as compras. O protagonista pega o seu guarda-chuva colocando ele no chão para guardá-lo. Mas ele pega antes o da Jiang-hee, ou não sei se é o seu, tanto faz, indo para o banheiro para jogar a água lá. Enquanto isso, a samurai aproveita para ir até a cozinha, lavar os vegetais e cortá-los até. Porém, ela fica um pouco inquieta. Ela fala que quanto mais ela pensa sobre isso, mais isso não parece certo. O protagonista pergunta sobre o que ela está falando. A samurai fala que o protagonista obviamente a trata como uma cozinheira, então pergunta o porquê ele quer que ela estude. O prota fala que mesmo que ela seja cozinheira, ela precisa ter livros. No caso, ler livros e resolver problemas. Não é pra ela tentar encontrar desculpas pra não estudar. O protagonista pensa que em momentos como esse, ela deve ser exposta sem piedade, porque essa garota tá muito astuta. Ele decide ir até a sala na frente do computador, pensando que quer escutar uma música, só que tá na tela de bloqueio agora. Ele pensa que na verdade, mesmo que ela não tenha bloqueado, que ela não tivesse bloqueado, ele simplesmente não iria vasculhar o computador dela. Na verdade, ele falou isso em voz alta e a samurai o responde perguntando se ele não acha que as palavras dele têm intenções ocultas. O Zin obviamente responde que não, dizendo que ele está apenas elaborando sobre o assunto. E claro, como ela não estava acostumada com o ambiente, é fácil ser enganada por algumas coisas confusas. Ele já tinha visto o histórico de busca dela antes, mas ele só fez isso por responsabilidade e preocupação com o futuro da garota. É como um pai que pergunta à professora o que a filha tem feito na escola. A mentalidade é a mesma, mas a Jiang-hee pergunta sobre agora. O prota responde que agora que ela se integrou na sociedade, ela tem a capacidade de viver de forma independente. Ela tem a sua própria cognição e ideias e tem que ter privacidade. Além disso, independentemente do motivo, ele pede desculpas por ter espiado o histórico de pesquisa dela há um tempo atrás. A Jiang-hee pensa um pouco antes de respondê-lo, até dizer em voz alta que algo está errado. Ela diz que não haveria esse problema se ele não tivesse falado sobre isso. Ela pergunta então o porquê ele está fazendo isso, se ele realmente quer dar uma espiada. A samurai pensa que ela confirmou repetidamente que se o histórico for apagado, não há como recuperá-lo. Ela ainda se pergunta se existe alguma maneira de encontrá-lo. E eu respondo que existe sim, viu? Mas o protagonista responde dizendo que ele não quer dar uma espiada, ele fala que é tudo uma questão de respeito e privacidade. Não importa o quão próximo eles sejam, cada um terá o seu próprio espaço. E isso é muito normal. O garoto fala que ela não deveria ter que se proteger dele para garantir o seu próprio espaço e privacidade. Não existe, não deveria existir essa lógica no mundo. Já a samurai responde falando que ela não acha que seria necessário, mas parece que ela ia dizer algo vergonhoso e decide não falar. Ela apenas fala que aceita as desculpas dele. O protagonista feliz fala que raciocinar com estranhos é uma outra história. Ele apenas falou o que ele fez porque é com ela. A samurai o questiona assim, então é por eles estarem muito tempo juntos. O prota responde dizendo que detalhes fazem uma diferença. A Jiang-hee por algum motivo fica um pimentão ali, até que do nada ela fala que vai subir num banquinho e o aplicar um tal de cabedon daqui a pouco. O prota fala que ele está com muito medo. Eu pesquisei aqui e esse tal de cabedon é um termo que significa o colocar contra a parede. A samurai simplesmente decidiu ser sincera com o protagonista que nem ele acabou de fazer com ela. Mas o garoto aparece agora sentado no sofá com o seu notebook no colo. Ele simplesmente está escutando uma música ali, até que ele começa a fechar os seus olhos, pensando que talvez ele
e a Jang Hee fossem assim na sua vida anterior. Ele também se encontrou com ela andando na rua com um guarda-chuva e passando por uma chuva. E talvez até alguém estava tentando o matar, mas ela simplesmente apareceu sacando sua espada e o salvando. Só que a Jang Hee o questiona que vida anterior que ele está falando. O cara de pau decide abraçar por trás, dizendo quem sabe. Ele diz que talvez tenha tudo sido predeterminado. Ela pode ter o salvado antes na vida anterior, e ele cuidou dela nessa vida atual, nessa reencarnação. Porém, a samurai fala pra ele parar de falar besteira e a ajudar a descascar o alho. Tá parecendo uma esposa mesmo. E agora, o junho chegou, o mês de junho, e o verão começou também. E o protagonista aparece um outro dia dizendo que ele está saindo. Que ele fala que tem picolés na geladeira, mas ela não deve comer muito, senão vai acabar fazendo mal para o estômago dela. Depois disso, o garoto finalmente sai fechando a porta da sua casa. A Jang Hee já vai logo pra geladeira pegar um dos picolés, depois se sentando no sofá, enquanto pensa que deve ser isso que aquele cara quer dizer com ser livre e feliz. A samurai olha pra sua frente vendo o seu computador, ficando um pouco pensativa. Rapaz, já vai pesquisar coisa, meu Deus. Aproveitar que tá sozinha, né? Porém, as horas passam. O protagonista aparece em sua casa de novo, e a Jang Hee está ali na mesa fazendo suas atividades. O protagonista fala que ela não precisa memorizar os poemas do livro, basta apenas lê-los e entendê-los. Mas a garota fala que é incrível ver essas pessoas registradas na história. E o prata diz que ele também acha isso incrível. Ele pensa em acordar um dia e descobrir que Halsey foi registrado na história. Ele pensa em seu amigo em um livro descrito que se tornou um policial 1000 anos atrás, que esteve envolvido em vários eventos importantes que foram registrados na história. O garoto mostra um óculos escuro, falando que se ela for fazer uma longa viagem, uma longa caminhada ao ar livre, ela deve usar isso. E ela deve se lembrar de usar um chapéu de sol também. A samurai fica ali vendo o óculos, porém o protagonista percebe algo diferente. Ele pergunta pra samurai o porquê ela simplesmente abaixou as persianas. Queria se esconder pra ver coisa errada. O protagonista pergunta pra samurai o porquê ela abaixou as cortinas. Ela responde que é porque tava muito sol, então ela as abaixou pra bloquear a luz. O protagonista vê a Jang Hee usando óculos escuros e fala que ela não precisa usar isso dentro de casa. E se ela estiver com calor, ela pode apenas ligar o ar-condicionado. O garoto pega o controle pra ensinar ela, explicando que um botão ali é o botão pro power, e tem um pra ajustar a temperatura e outro para escolher a direção. A Jang Hee pensa que isso é muito legal, mas diz que o quarto dele não parece ter um desses. Ela fala pra eles trocarem de quarto de volta, já que ela não tem medo do calor. Só que o prata fala que ela pode ficar ali, porque senão eles vão ficar nessa de trocar de quarto toda hora. Além disso, se ficar quente demais pra ele aguentar, ele pode simplesmente ir dormir no quarto dela, mesmo que seja no chão. A Jang Hee já olha pra ele com desprezo, enquanto o cara de pau fica ali rindo. Ele começa a fazer uma atuação dizendo que tá na verdade muito quente agora. Porém, ele já para na hora porque percebe outra coisa. Ali na janela tá pendurada uma calça da Jang Hee. Ele fala, espere, isso é... Mas a garota já vai rapidamente tirando dali, perguntando o que ele quer dizer, sobre o que ele estava falando mesmo. Só que o protagonista fala que essa coisa foi comprada pra ela usar mesmo e pergunta o que tem pra esconder. A Jang Hee fica tímida, por algum motivo falando que ele não usou isso secretamente, talvez pra outra coisa. O protagonista fica irritado, perguntando como que ela consegue manchar a inocência de uma pessoa assim do nada. Ele fala que ele nunca usou essa calça dela, mas a garota fala que viu em outra vez que ele estava lavando meias de manhã cedo. O protagonista fica com vergonha falando que ele só estava... mas ele mudou o assunto, dizendo que de qualquer forma ele não estava tentando ser sorrateiro. E fala que ela pode usar o que ela quiser porque a escolha é dela. O garoto vai pra sala pensando que um dia ela vai realmente usar aquelas calças, mas se pergunta o porquê ela ainda tá tão resistente, já que ela não se opõe mais a abraços e beijos agora. Ele se pergunta se ela tem medo que ele faça alguma coisa. A Jang Hee aparece olhando de cantinho ali na fresta da porta. O garoto de novo deixa claro que ele não consegue a vencer em uma luta, então não há nada com que ela se preocupar. E até as pernas nuas dela são frequentemente tocadas por ele. Ele pergunta por que ela ainda tem medo de usar meias. A Jang Hee pergunta o que ela faria se ele a lambesse, porque ela não pode costurar a boca dele. O protagonista fica irritado de novo, perguntando como que ele poderia fazer algo do tipo. A Jang Hee fala que ele poderia sim, na verdade, porque ele beijou os pés dela na última vez. Mas a cena
muda pra alguém no computador, provavelmente a Jang Hee acessando um material de estudo, na verdade. Só que parece que não é bem um material de estudo, porque eu acho que ela viu outras coisas ali. E a garota tá pensando que ela já percebeu isso antes, mas depois de ver aquilo, ela percebeu que usar roupas estranhas é pra se preparar pra fazer coisas desagradáveis. Em voz alta ela fala ao prota que ele não pode a enganar. O garoto fica confuso ali. E mudando o assunto, ele pega um caderno de estudos falando que agora é hora dela estudar, porque ainda faltam muitos exercícios pra ela terminar. A Jang Hee, um pouco com vergonha ainda, fala que ela não quer fazer isso, ela não quer resolver problemas agora. E o protagonista olha pra ela com essa cara diferente, chamando ela de guerreira violenta, falando que ela não pode agir como se tivesse sido injustiçada. Mas a Jang Hee agora fica irritada também, dizendo que ela não vai fazer tarefa de jeito nenhum agora. E se ele mandar ela resolver questões de matemática de novo, ela vai bater nele. Mas o protagonista fica animado vendo essa reação dela. Só que a cena muda agora para o prota fechando a porta, ele tá saindo pra um outro local. A Jang Hee recendeu uma mesa com um livro, pensando que o Shu King foi viajar a negócios por uma semana, e para se motivar a estudar mais matemática, ela começou a escrever esse diário. É dia 9 de junho, e o plano é terminar todos os exercícios de uma lição, que no caso é do 4º ano. Depois ela esperará o Shu King voltar e verificar as respostas. E então ela deverá se preparar para aprender as fórmulas de geometria e equações simples do 5º ano. Porém, já no dia 10, ela só assistiu filmes, comeu picolés e jogou jogos. No dia 11, ela assistiu filmes diferentes e jogou jogos também. No dia 2, ela foi para uma área de atividade pública para brincar com aquelas máquinas fáceis que tem. E então, quando voltou para casa, ela continuou a assistir filmes. O dia agora é o 13, e ela tá ali se perguntando como que ela pode ser tão depravada assim. E se ela esqueceu todo o seu plano de estudo. Ela pensa que ela não pode ser ridicularizada pelo Shu King novamente por ser um luterano estúpido. Ela não pode continuar desse jeito. Só que no 14 de junho, no dia seguinte, ela de novo apenas assistiu filmes e jogou jogos. Mano, tá viciada, é? No dia 15 também, assistiu filmes, apenas. Meu Deus, que é isso? Tira esse computador dessa menina, tá pior do que homem. Só que a cena muda agora para o protagonista, provavelmente de volta em sua casa, pensando que para o seu eu do passado, o maior uso de uma estante de sua casa era para guardar outras coisas. No entanto, agora é diferente com livros para os dois. Eles chegaram a um ponto em que não tem escolha a não ser guardar seus livros adequadamente usando a estante. O protagonista fica pensando naquela biblioteca do quarto do seu pai, e pensa que talvez devido à influência do seu pai, quando se trata de gastar dinheiro com livros, ele não se sente nem um pouco mal. Independentemente do conteúdo do livro ser útil ou não, é ótimo poder simplesmente escolher qualquer livro aleatório para ler quando se está entediado. O protagonista junto com sua namorada fica olhando pra frente e falando que isso na sua frente parece uma estante de livros de um estudioso agora. Mas a Jang Hee fala que ele já era um estudioso antes disso. Animada, a garota fala que os dois serão estudiosos quando ela tiver mais conhecimento. Ela fica pensando, quem diria que a Jang Hee de agora gostaria de estudar? A segunda senhorita ficaria chocada se ela recitasse um roteiro sobre como modernizar a sociedade. Ela agora se senta na cadeira do seu computador enquanto o protagonista vai para o sofá. Por algum motivo, ela fica olhando para o computador e depois para os livros, e o protagonista percebe algo diferente nela. Ele pergunta se ela começou a estudar sem ele ter que falar agora. A Jang Hee fala que ela pensou bem, e se ela não estudar, terá que depender dele ou fazer trabalhos braçais sobre o sol escaldante. Mas o protagonista fala que ela ainda teria que depender dele mesmo se ela estudasse. A garota fica toda irritada ali, e tenta acalmá-la dizendo que ela é uma guerreira que desistiu das artes marciais e começou a estudar ao invés disso. Em uma época onde os punhos não resolvem todos os problemas. Ele fala que ela é admirável, e fala por favor continue. A Jang Hee fala que ela nunca vai melhorar se ficar só jogando videogames, e a melhor maneira de se aprimorar é estudando. Caso contrário, ela ainda teria que virar fazendeira depois de anos jogando. Mas seria tudo diferente se ela estudar. Ela também seria capaz de inventar maneiras de ganhar dinheiro, como ele e sua armadura de cota de malha. A cena muda agora para meia hora depois. Essa mulher continua ali na mesa estudando, porém parece que ela já tá cansada. A protagonista se levanta se aproximando dela e fala que ela acabou cochilando. Com isso, a garota acaba tomando um susto ali acordando. Ela começa a retirar tudo o que ela disse antes, pensando que ela pensou melhor e acha melhor virar uma fazendeira, porque no seu sonho, a segunda senhorita dela disse que ela não tem aptidão pra isso. E o protagonista fica irritado, falando pra ela não começar a guardar os seus livros. Mas a garota olha com uma cara não muito legal, perguntando por que ela deveria estar estudando enquanto ele só está aproveitando a vida ali. A garota responde que é porque ela não estava ali quando ele estava estudando. Ela
Ela fica indignada e falou que isso não é justo, ela estava praticando esgrima naquela hora. A garota então tem uma ideia e fala que pra cada hora que ela estudar, ele terá que praticar esgrima por 1 hora também, porque ela tem certeza de que o protagonista sabe que praticar esgrima também o mantém saudável. Ela fala também que ele não tá permitido dizer não. O protagonista então, com um pouco de medo, fala que ele vai praticar então. A cena muda pra alguns dias depois. O garoto tá olhando pra sua namorada pensando que ela está oficialmente estudando materiais da 5ª série agora. E já faz mais de 1 mês que ela começou sua jornada de aprendizado e esse ritmo é realmente rápido. Isso é ótimo. Mas a Jang olhando o protagonista, o vê segurando uma espada, dizendo que ele só se tornará um especialista através de treinamento árduo. E só então ele será capaz de a segurar quando ele a beijar. O prota então dá um sorriso malandro ali e fala pra ela esperar por esse dia porque ele chegará. Porém o celular do garoto tá com uma notificação ali. E logo depois o protagonista fala que ele não vai comer em casa hoje à noite. E ela terá que comer sozinha. A garota pergunta quando que ele voltará pra casa. O Zin responde que provavelmente por volta das 7 ou 8 horas da noite. Mas ele avisará se ficar até mais tarde. Ele manda a garota não fazer barulhos de robô com o ventilador e não abrir e fechar as cortinas com muita frequência. Mas essa mulher assustada pergunta o que tem de errado com ela fechando as cortinas. E o protagonista não fala um A, ele apenas olha com essa cara como se soubesse de tudo que ela anda fazendo. Um silêncio com um clima meio chato fica ali na sala. A Jang começa a ficar um pimentão olhando pra ele, até que a situação fica pior ainda. E ela manda ele voltar pra casa cedo, enquanto o garoto ainda fica com aquela cara dele. A Jang abre um dos livros de estudo dela, até que ela pensa que para o protagonista a desmascarar tão facilmente, ele deve ter feito a mesma coisa no passado. Ela chama ele de pervertido. E ela é o quê? Mas o protagonista aparece ali na porta falando que ele tá saindo agora. E horas depois, a Jang parece ter começado uma live mesmo sozinha. Ela tá perguntando para os viewers se eles estão mesmo assistindo. Alguns respondem que sim, outros dizem eu tô assistindo sim, outros apenas A Jang já fala que o seu namorado está fora hoje, então ele não está praticando a sua postura. Com essas pessoas do chat começam a falar que ele não precisava, que ela não precisava ter explicado isso. A Jang olhando o horário, fala que o protagonista disse que ele estaria de volta em casa por volta das 7 ou 8 horas. E agora já é 7h34, ele ainda não está em casa. Do nada, o boludo pula em cima da mesa pra pegar aqueles docinhos que ela come, salgado, não sei o que é. Com isso, uma das pessoas que assistem no chat pergunta se ela está criando um porco em casa. Um outro responde que é apenas um gato um pouco gordo. E uma outra pessoa do chat fala pra esse que perguntou que ele chegou bem atrasado e que ele deve assistir a transmissão por mais alguns dias, pois ele verá as 5 grandes maravilhas dessa live: o streamer masculino que está fazendo a armadura à mão, a streamer feminina viciada no jogo, uma figura de cera em posição de punição, a diligência de Zong Kui e o gato que parece um porco. A cena muda agora para as 8 horas. A Jang tá verificando o seu celular. Ela manda mensagem para o protagonista perguntando se ele está assistindo a stream. Enquanto espera a resposta dele, ela coloca o seu celular de volta na mesa, ficando agora com um pouco de tédio. Algumas horas se passam de novo. Novamente, a Jang pega o seu celular. O protagonista não respondeu, então ela pergunta quando que ele volta pra casa. Ela de novo fica sem resposta. Boludo começa a acariciar a cabeça dela como consolação. Mas alguns minutos depois, ela finalmente recebe uma notificação. Ela pega o seu celular. O protagonista manda um áudio dizendo que em breve ele voltará pra ela. A Jang, depois de olhar essa mensagem, fica um pouco chateada e guarda o seu celular na mesa de novo. Ela para tudo o que tá fazendo, tira a preguiça do seu corpo e depois de olhar pra trás, finalmente ela percebe o garoto ali. Porém tem alguma coisa estranha com o protagonista. A Jang não percebe isso, ela vai conversar com ele normalmente. Mas depois de se aproximar e olhar a camisa do protagonista, ela percebe que tá diferente. O garoto apenas fala pra ela não se preocupar com ele, porque esse sangue não é dele. A Jang fica toda assustada perguntando se realmente não é o sangue dele. O protagonista na hora tira sua camisa e mostra o seu corpo que tá inteiro, sem nenhuma facada. A Jang já manda ele pro banheiro. O protagonista fala que essa é uma longa história, mas primeiro ele terá que tomar um banho. Ele fala que vai ser rápido. A garota então ficou esperando ele no sofá, enquanto pensa em toda essa situação, com o protagonista ficando fora por tanto tempo e voltando pra casa mais tarde do que o esperado, ainda com manchas de sangue nele. O protagonista aparece ali de canto na porta do banheiro, falando, sabe, você pode pegar meu pijama pra mim? A Jang fala que ela vai rápido. Depois disso ela volta com a roupa do protagonista, que se veste e vai sentar no sofá com ela. O Zen já falou que ele deveria estar de volta às 7 horas, mas surgiu um imprevisto. Ele teve que ir ao hospital e depois à delegacia também, o que o fez chegar tarde em casa. A samurai
samurai apenas pergunta o que é aquele sangue que tava nele. Seu namorado responde que aquilo era na verdade do King Hao, que no caso é o Hao Zi, e também quem estava em apuros não era ele, mas sim outra pessoa. A samurai fala que é bom escutar isso, porque ela pensou que ele tinha sido atacado por alguém. O protagonista pergunta se ela não consegue pensar de forma mais positiva, porque se fosse ao contrário, se ela tivesse voltado pra casa à tarde da noite com sangue nela, ele teria pensado que foi ela quem atacou a pessoa. O protagonista fala que agora ele está bem, e pergunta se ela tá cansada, dizendo que ela pode ir pra cama. Mas a Jiang He ainda continua com a sua mão na barriga do protagonista. Ele fala que ele não vai ser capaz de dormir se ela não parar de tocar nele desse jeito. A samurai responde ele dizendo que ela só está checando se ele está seguro ou não. Do nada ela pergunta assim, então Hao Zi tá morto? O garoto responde que o seu amigo tem alguns ferimentos leves, e fala pra garota não ficar falando de morte o tempo todo. A Jiang He então pergunta se ele tá querendo comer alguma coisa agora. No seu pensamento, o protagonista fala que ele geralmente não pensa assim, mas quanto mais ele olha pra guerreira, mais ela parece uma esposa agora. Do nada o garoto pega no ombro dela e a puxa mais pra perto, dando um beijo na bochecha. Ah, não foi só um beijo não, foi uma mordida logo também. O garoto se levanta animado falando, tudo certo, agora eu terminei de comer. Diz que vai dormir cedo hoje e deixar o resto pra amanhã. A samurai fala boa noite pra ele. O protagonista diz um boa noite também, dizendo pra ela não ficar pensando sobre violência o tempo todo. E ele diz também que hoje foi apenas um acidente. A Jiang He ainda assim fica curiosa, se perguntando como assim um acidente. Porém o dia amanhece. O protagonista aparece ali pegando um prato. O protagonista explica finalmente, dizendo que é apenas uma história onde o herói não conseguiu salvar a donzela em perigo, e ele acabou sendo esfaqueado, então a protagonista teve que o salvar. Novamente ele fala que foi totalmente um acidente. Ele diz que vai visitá-lo seu amigo novamente hoje, e ele terá que ir à delegacia depois. Ele fala também que ela realmente não precisa dar a espada dela pra ele pra autodefesa. Ele sai da porta de sua casa dizendo que Hao Zi foi muito azarado, e não ele. O seu amigo se mete em acidentes em todo lugar que vai. A Jiang He fala pra ele voltar pra casa cedo hoje. O garoto fala que ele vai e pede pra ela se lembrar de estudar. Mudando de cena, o protagonista aparece em uma feira comprando frutas. E novamente, mudando a cena, ele aparece agora na frente do hospital. Lá dentro, o protagonista aparece na sala do Hao Zi. Ele chama a atenção do seu tio que está ali. Ele diz que trouxe uma banana para os dois e pergunta se o Hao Zi é capaz de comer agora. Mas depois ele fala, não, esquece, eu vou comer tudo mesmo. Depois disso, parece que o tio, o pai do Hao Zi, pergunta o que diabos aconteceu. O protagonista pergunta se o filho dele não contou sobre isso. O pai da Hao Zi fala que o Hao Zi contou a história descrevendo como se ele fosse o herói. E era como se ele estivesse a um passo de se tornar o herói mais poderoso de todos os tempos. Ele fala que o seu filho apenas contou uma história de fadas, um conto de fadas. E se o que ele contou realmente fosse verdade, ele não estaria ali depois de ter levado uma facada. O Hao Zi apenas responde dizendo que ele foi muito descuidado e não pensou que o patife tinha uma faca, muito menos que ele realmente a usaria. Mas seu pai já manda ele ficar quieto e comer o mingau dele. Então a protagonista ali começa a contar a real história. Ele diz que os dois estavam jantando e decidiram se divertir um pouco em uma lan house. E lá alguém estava assaltando uma garota com um taco de beisebol. Então o Hao Zi se aproximou para impedi-lo, porém o ladrão pegou uma faca ameaçando a garota. O tio pergunta se isso é tudo, mas o protagonista fala que isso é tudo. Com isso, o pai do Hao Zi fica irritado dizendo que era assim que deveria ter sido realmente. Mas ele fala o porquê ele teve que descrever como se tivesse ultrapassado seus limites e lutado com o cara em vários combates. Ele fala que o pirralho do seu filho ficou se gabando pra ele por meia hora antes do protagonista chegar. Ele fala também que parece que o seu filho conseguiu um emprego errado, ele deveria ter sido contador de histórias, cantando a mesma música que o Shu King. Mas o Hao Zi fala que ele não estava se gabando, ele realmente teve que lutar com o bandido pra contê-lo no início e tirar o taco. O policial fala pro seu pai que ele deveria ir comer agora. E o protagonista fala que o seu amigo ficará bem com ele ali. Com isso, o tio então aceita. Depois do pai do Hao Zi sair, o protagonista pergunta se tudo que ele escutou agora é sério. O Hao Zi ignora, apenas dizendo que ele conseguiu evitar qualquer ferimento grave quando girou seu corpo. O protagonista apenas fala pra ele ter cuidado agora porque o mingau que ele está comendo pode vazar dos ferimentos abdominais. O Hao Zi manda ele não falar coisas sem sentidos e ainda pergunta qual é o problema do protagonista. E do nada ele pergunta quando que o protagonista aprendeu artes marciais e onde. O Zen responde perguntando que artes marciais ele tá falando. Ele fala que foi tudo no calor do momento. Ele atribui isso aos últimos 2 anos de meditação do seu corpo e alma. Se isso tivesse acontecido 2 anos atrás, com aquele seu mau humor, o protagonista teria cortado a cabeça dele com um golpe só. Do nada o cara de pau fica animado perguntando se isso conta como coragem, se ele será reconhecido por isso. Ele tá
tá doido pra se mostrar ao seu pai. Mas o Halsey pergunta o que deu essa ideia pra ele, respondendo que no máximo será considerado como um encontro de um cidadão prestativo durante o trabalho policial. Então ele pode esquecer qualquer prêmio por bravura. Ele ainda fala que o protagonista tem sorte do Halsey ser um policial, senão aquele bandido poderia ter ido atrás dele no futuro. O protagonista ainda fica irritado, se perguntando por que pessoas tão honestas são alvos o tempo todo. O Halsey fala que o protagonista ainda terá que ajudar na investigação mais tarde, e ele se lembrou de outra coisa sobre aquele punho de tigre. Ele pergunta ao Zin se o ancestral dele é mesmo o Chuchu. Ele ainda fala que um dia terá que perguntar ao tio Chu sobre isso. O protagonista ainda fica com aquela cara tonta dele, todo confuso. Só que a cena muda agora para o protagonista lutando contra um cara com uma faca e o Halsey tá sangrando ali do lado. Esse cara com faca tá atacando o protagonista, enquanto o Zin desvia do golpe. Depois disso, o garoto devolve dando uma palmada nas orelhas do bandido, o fazendo soltar a faca e cair no chão praticamente desmaiado. Aparece o Halsey se lembrando disso. Ele tá pensando que foi um azar ter encontrado alguém tão imprudente e ter sido esfaqueado por ele. Ele pensa também que o prota realmente o surpreendeu. Ele nocauteou o bandido apenas com um golpe, e o bandido ainda ficou inconsciente por um longo tempo. E do nada o protagonista ainda ali do lado fala que o ancestral do Halsey pode ter sido um tal de Kim Kyong, que é um famoso general da dinastia Tang. E é aquele mesmo deus da porta que o porteiro tava fingindo ser antigamente. Só que mais surpreendentemente ainda aparece uma outra pessoa, e quando os dois olham, é essa linda garota aqui, perguntando se ali é o quarto do oficial rei. Provavelmente é o nome que o Halsey usa quando trabalha. Rapidamente o protagonista se levanta dizendo a Halsey que essa é aquela garota de ontem, e agora ela está ali pra ver ele. Falando com a garota agora, ela diz que o Halsey está ali e fala pra ela entrar. A garota então se aproxima com um cesto cheio de frutas. Ela olha para o Halsey, cumprimentando ele com um olá, mas o Halsey já falou que o seu último nome é Kim e não Rei. Parece que ela errou na verdade. A garota toda envergonhada ali, falou que sente muito e pede desculpas por isso. Depois de se acalmar um pouco, falando com o Halsey novamente, ela o agradece pela ajuda de ontem. Bem tímido, o Halsey fala de nada, dizendo que isso é parte do seu trabalho. E olha a cara do safado do protagonista. O cara de pau ainda começa a sair da clínica ali, dizendo que de repente ele se lembrou que tem que ir até a delegacia de polícia onde o Halsey trabalha. Depois de sair, ele fecha a porta dizendo que logo, em breve, o tio Kim voltará. E o Halsey deve o avisar que ele já foi até a delegacia. O sem vergonha ainda com essa cara dele pensa que esse é o melhor que ele pode fazer por um irmão seu. No caminho, ele acaba se encontrando com o tio Kim, dizendo que ele tem que ir para a estação Popil Hall agora. Então ele sairá primeiro. Ainda fala que aquela senhora que o Halsey salvou no dia de ontem está ali para agradecer ele. E ela está lá no quarto agora. O pai do Halsey ainda fala que quando o protagonista terminar a cota de malha dele, ele fará o seu filho usar aquilo todos os dias. A cena muda agora para o Zin lá fora, tomando um pouco de sol e pensando que o cheiro dos desinfetantes estava por toda parte nos corredores. Um lugar como um hospital sempre acaba afetando um pouco o humor. E o ar fresco realmente é o melhor. Ele usou força demais e não conseguiu ser elogiado pelas suas ações. Nem sabe quantas viagens terá que fazer à delegacia antes de tudo isso se resolver. Ele pensa que seu amigo é realmente um azarado. Mas a cena muda agora pra já lá na delegacia. Um policial está junto com o protagonista, vendo as câmeras de segurança. O policial pergunta se o prota já treinou antes. O garoto responde que não foi nada demais. O policial pede pra ver as mãos do prota. E depois de ver, ele fala que aquele golpe do prota realmente foi bem limpo. Ele ainda pergunta ao prota se ele não foi até ali da última vez por causa de uma briga. O protagonista, ainda fingindo, fala que ele tem um senso de proporção de sua força. Ele responde que durante aquela briga ele deixou outra pessoa o bater. E só em emergências como essa ele libera um pouco do seu poder. O policial manda ele não ser leviano e diz para o protagonista ficar ciente de suas ações, porque de qualquer forma ele tem muitas partes de algemas ali. Mas primeiro ele pede a identidade do protagonista agora. O garoto então entrega o seu documento. E enquanto verifica, o policial do nada fala que é uma sorte que o protagonista estivesse lá também, porque senão talvez o Kim Hao não estaria mais vivo. Mas o protagonista tenta o acalmar, dizendo que nada demais teria acontecido, porque aquele cara teria fugido imediatamente depois de ter esfaqueado
esfaqueado o Halsey. Mas ele já se arrepende de ter falado isso, pensando que, sabendo como o Halsey ele teria agarrado a barriga e continuado a bater naquele cara. O prota do nada fica irritado, pensando que quanto mais ele pensa nisso, mais abalado ele fica. Ele deveria ter dado alguns chutes naquele cara naquela hora. Porém, do nada, o policial chama o protagonista de Oronável Cidadão Shu, pedindo para que ele seja contatável pelos próximos dias, porque os policiais ainda precisarão da assistência dele. O prota fica animado, perguntando se ele vai para as notícias, mas o policial fala para ele não pensar isso, porque o agressor ainda está no hospital. Então a cena muda para o protagonista lá fora, na rua. Ele chega em um mercadinho, pensando que já passou da hora do almoço, e ele imagina que a guerreira já tenha comido. Ele vai só encontrar algum lugar para comer algo rápido mesmo. Depois de entrar ali no mercadinho, ele olha o seu celular, verificando as notificações do Riquinho, que está perguntando se o Halsey está bem. O protagonista já fica irritado, pensando que esse cara foi quem insistiu em ir a Lan House ontem. E se o Halsey é um azarado, então esse cara é o mau presságio. O protagonista manda a sua localização para ele, dizendo que ele está no mercadinho, pensando que ele é apenas um espectador gentil e inocente. Algumas horas depois, o Halsey finalmente chega ali, perguntando onde o protagonista foi. O Zin responde que ele só foi para a estação de polícia. O Riquinho então pergunta o que o protagonista pediu, porque cheira bem. O prota fala qual que foi o seu pedido, e ele pede o mesmo que o Zin. Porém, o Riquinho fica encarando o prota, dizendo em voz alta que ele sempre soube que o Halsey era um homem másculo, mas ele nunca esperava que o protagonista também tivesse os seus talentos escondidos. E o prota então começa a zoar, perguntando se o seu amigo ali, o Riquinho, quer escutar como que ele masterizou a palma de Buda. O Riquinho, todo bobão, já pede para o prota o ensinar isso, dizendo que a força do protagonista agora está em um nível anormal. Mas o Zin apenas fala que ele não vai ser capaz de aprender isso. O Riquinho, irritado, pergunta o porquê. O prota, com essa cara séria de idiota, fala que é porque os rins dele são deficientes. Faz nem sentido. O prota diz que ele está falando sério, falando que a base do corpo dele é muito fraca, tipo Muay Thai. O cara ainda farpou Muay Thai ainda. Ele fala que pessoas que praticam Muay Thai chutarão uma árvore até o limite da força que seus ossos podem suportar. E através disso, seus ossos se tornarão mais fortes e poderosos pouco a pouco. Alguém tão fraco quanto ele quebrará seus ossos com um único chute. Mas ele diz também que não há utilidade para o seu amigo aprender coisas assim. Ele pergunta qual que é o sentido disso quando eles vivem em uma sociedade pacífica. O Riquinho pergunta por que o protagonista aprendeu isso então. O Zin fala que ele pode não acreditar nisso, mas ele aprendeu por amor e paz. Enquanto isso, o prota pensa que é claro que ele não pode dizer ao seu amigo o motivo. Não que o motivo real para ele treinar artes marciais é para não ser imobilizado embaixo. O Riquinho, com uma cara de desconfiado, fala que o prota quase o convenceu. Mas aparece um garçom da lojinha entregando os macarrões para ele. O Riquinho chama o protagonista para ir ao hospital juntos mais tarde, porque ele aposta que o Halsey também não tem nada para fazer. Então eles podem jogar algumas cartas. O protagonista aceita essa ideia. Algumas horas se passam e a tarde começa a chegar. O protagonista pensa que ficou muito tarde depois de uma sessão de cartas. O garoto finalmente chega em sua casa. Olhando pra frente, ele não vê ninguém, então se pergunta no seu pensamento se a guerreira está por perto. Depois de ele entrar, encontra apenas o boludo ali, que ele abre a geladeira, pegando um danoninho pra comer e já colocando a ração pro gato. Enquanto pensa que ela provavelmente está dando um passeio pra Deus sabe onde de novo. O garoto se senta no sofá e alguns minutos depois ela realmente volta ali pra dentro. A garota fica surpresa que o Shu King já está de volta em casa. Ela tá pensando que tinha muitas coisas pra o dizer desde ontem, mas ela não teve tempo pra isso. Toda animada, ela chama a atenção do prota, dizendo que ela andou de metrô hoje. Animada, ela fala que pelo preço de $2 ela pode desfrutar de algo chamado AC o dia todo, além da possibilidade de viajar de norte ao sul e vice-versa, embora tudo fosse subterrâneo. O protagonista fica surpreso, ainda fala que ele espera que ela não tenha trazido nenhum item proibido com ela, tipo um canivete ou algo assim. E a Jiangyi responde mesmo com essa cara de anjinha, dizendo que na verdade a chave funciona como uma faca, enquanto ela enfia nos olhos. O protagonista já pede pra ela, por favor, parar de dizer essas coisas horríveis assim. A garota então pega o cesto de coisas que ela comprou e coloca em uma mesa. Depois ela volta ali pro sofá, se sentando ao lado do protagonista. Ela fica pensando que não teve a chance de cheirá-lo ou de
dia todo. Só que depois de sentir o cheiro dele, parece que ela não gostou muito. Ela o pergunta o porquê ele está tão fedido. O prato diz que é porque talvez ele esteve no hospital o dia todo. E esse na real é o cheiro dos desinfetantes. A Jiang ri de novo e fica falando que ele tá fedendo muito. A protagonista então fala que se ela quiser aproveitar o ar-condicionado, ela pode apenas fazer isso em casa, não precisa ir ao metrô toda vez só pra isso. Ele fala também que só tios e tias fazem isso durante o verão pra economizar na conta de luz. E uma jovem como ela, vivendo como uma velha avó, com certeza vai adquirir alguns maus hábitos. Mas a samurai fala que ela não acha que isso é um mau hábito. Ela vai pra cozinha se preparando pra fazer a janta. Ela fala que a ideia de trens passando zunindo sobre os seus pés é fascinante. O protagonista fala que a levará em um avião na próxima vez, porque aviões são ainda mais incríveis. Parece até mágica. Um avião é o resultado de milhares de anos de conhecimentos condensados juntos. Ele fica olhando pra ela com essa carinha dele, pensando que essa velhinha também é mágica. Ele se levanta pensando que vai tomar um banho primeiro, porque é verdade que o cheiro do seu corpo tá insuportável. Alguns minutos se passam então. O garoto finalmente volta do banheiro, agora cheiroso. Ele olha na mesa vendo o caderno, até que ele pensa que finalmente entendeu o motivo pelo qual ela queria aproveitar o ar-condicionado no trem, porque ela poderá evitar fazer a lição de casa dessa forma. Parece que ela não fez nenhuma questão o dia todo. O protagonista conversa com ela dizendo que tá tudo bem se ela quiser relaxar de vez em quando, mas ela não pode fazer isso o tempo todo. A garota responde dizendo que ela está com muita preguiça de fazer isso, senão ela já teria terminado tudo em um dia. O protagonista fala que ele duvida que ela seria capaz disso, mas a garota fala que ela não quer o provar, porque se ela terminasse realmente agora, ele simplesmente a daria outros livros, mesmo que ele tenha prometido que eles fariam isso por apenas um mês. Mas por algum motivo o protagonista começa a ser sorrateiro ali e fica olhando de canto. O garoto fica olhando ela dos pés à cabeça. O coitado fica num dilema ali na sua mente, mas ele pensa que não pode fazer isso agora, porque ele tem que se conter. Caso contrário, ele vai arruinar os seus planos de se mudar para o quarto dela num ato de precipitação. Só que do nada, enquanto a garota cozinha e faz num frango ali, o bolo do pulo em cima da pia, da mesa da cozinha. Ela chama o protagonista falando pra ele rapidamente tirar o melão dali de cima da mesa. O protagonista então vai até a cozinha, chamando pelo seu gato. E por incrível que pareça, o gato não ignorou ele. A samurai fica surpresa e pergunta como que o protagonista é capaz de fazer o gato escutar ele. O garoto responde dizendo que criaturas como gatos são todas anormais da cabeça, mas existe um truque. Ela pode lambê-lo e ele ficará com uma cara de choque. Então basta lambê-lo novamente para subjugá-lo. Ele fala que gatas mães lambem regularmente o pelo de seus filhotes, assim como gatos mais velhos fazem com gatos mais jovens. É uma demonstração de status e dominância. Portanto, se ela o lamber, ele a obedecerá. Ele pergunta se a samurai quer tentar isso, mas a garota sente que tá sendo enganada, então ela fala que não quer não. Alguns minutos depois, a samurai fala que ela terminou a janta. O protagonista fala que em um minuto ele irá, porque ele já tá terminando o seu trabalho. A garota então se aproxima do protagonista perguntando o que é esse vídeo que ele está editando. E depois do garoto finalmente terminar o seu trabalho, ele responde que é uma produção histórica. Do nada começa a aparecer uma cena de filme, eu acho. O protagonista está mostrando o seu vídeo pra samurai desse jovem com a sua esposa, companheira, namorada, não sei. O Zin pergunta se ela, ouvindo essa música, não está claro como a história continua, mas com a edição, ele pode transformar isso em uma história que relembra o passado. Do nada, a Jiang pergunta se aquela garota de vermelho no primeiro quadro está morta. O garoto responde que sim, dizendo que ela pode juntar vários clipes para criar uma história completamente diferente. Essa é a beleza da edição. Mas a samurai fala que ela não gosta dessa história. Ela pensa que originalmente tratava-se de um casal conquistando o mundo, mas ele transformou a história em um homem vivendo seus dias sozinhos, por amor à sua parceira. O protagonista responde que algumas pessoas gostam, no entanto. Ele só terminou 1/3 do vídeo e terminará depois do jantar. Ele fala também que é difícil que os interesses dela e carreira dela coincidam, depois de se sentarem na mesa para comerem. Lá mesmo, o garoto diz que geralmente, quando os interesses dela se tornam em seu trabalho, eles deixam de ser interessantes. Portanto, ele costuma dizer que ela não deve apressar as coisas. Ela ainda gosta de jogar videogame agora. A samurai fala que é verdade isso. O prata então diz que ela pode levar a sério o jogo. Ele está ansioso para ver ela atingir 1600 de classificação. Depois de conversarem um pouco, eles terminam de comer. O protagonista ia ajeitar a louça, mas a Jiang ri do nada o abraça por trás. Ela parece estar incomodada com alguma coisa. A garota tá pensando que ela não sabe o porquê, mas depois de o ter visto ontem no meio da noite coberto de sangue, ela sente uma vontade ainda maior de se aproximar dele. E o protagonista não tá gostando nem um pouquinho disso, né? Depois de ficarem um pouquinho abraçados, a Jiang finalmente
finalmente o solta. O protagonista aparece agora com seu notebook no sofá, voltando a terminar a sua edição de vídeo. Minutos depois, a Jiang-hee agora aparece ao seu lado, até mesmo o abraçando ali. O prota confuso pergunta por que ela está tocando o estômago dele. A Jiang-hee apenas o responde dizendo que ela não perguntou quando ele tocou nas pernas dela. E o questiona por que ele está perguntando sobre isso. Ela apenas manda ele não se preocupar com isso. O garoto então apenas fica quieto na dele ali. Enquanto isso, a samurai tá pensando na sua segunda senhorita, falando que ela conseguiu. Essa foi a primeira vez que ela se envolveu fisicamente com um homem. O Zen começa a falar sobre um outro assunto, dizendo que ela deveria tentar mergulhar as mãos em água morna com mais frequência, especialmente a mão direita. Ele pergunta se ela pediu creme para as mãos que eles procuraram da última vez. A samurai responde que sim. O prota fica surpreso, mas pergunta se ela realmente pediu e não está mentindo pra ele, porque vai que ela não pediu porque achou muito caro. Só que a samurai fala que isso não é possível, ela realmente comprou. Ela pergunta se o protagonista não viu a transmissão do dia de ontem. Ela ganhou muitos presentes. O protagonista pede pra ela deixar ele dar uma olhada. E depois de realmente ver, ele fica muito mais surpreso ainda, dizendo que é bastante dinheiro. Ele ainda pergunta se ela tem mais inscritos do que antes. A samurai o questiona se subs realmente são caros. O protagonista explica que uma assinatura é como um passe mensal com diferentes níveis. O nível 1 custa 199 yuans, o nível 2 custa 1999 e o nível 3 custa 19.999. E isso é só por um mês. Ela ganhará 99,5 yuans com uma assinatura de nível 1, o que significa que eles terão um salário base de mais de 1.000 em um mês. O protagonista fala que streamando por 1 hora no dia, 30 horas vão ser próximos de 1.000 yuans, o que dá uma média de 30 yuans por hora, e isso tá muito bom. A samurai fica surpresa com essa quantidade, dizendo que foi até fácil, mas o garoto fala que parece fácil à primeira vista, porque o diabo está nos detalhes. Ele diz que é principalmente porque eles acumularam alguma popularidade no início, e o nível de habilidade dela é bastante alto na arena. Atingir 1.500 de classificação com equipamentos ruins não é uma tarefa fácil. A Jiang-hee fala que ela entendeu as várias mecânicas existentes, o que facilitou bastante a sua experiência na arena, mas diz que de qualquer forma isso parece super fácil pra ela. Ela pensa que é muito fácil ganhar dinheiro, porém o protagonista fala que ela não pode ter essa mentalidade, não é fácil fazer tudo isso. Por algum motivo aparece essa imagem da samurai com uma pergunta: você não tem consciência? .jpg. O Zen fala que embora ele esteja feliz que ela tenha aprendido a falar besteiras, não é tão simples quanto parece. Pode parecer fácil que ele fica à toa o dia todo, mas quando se trata de editar vídeos, 90% do tempo é dedicado a encontrar material de origem adequado. O tempo que ele passa no computador é ainda maior do que o tempo que ele passa com ela. Ele precisa de material e isso realmente é cansativo. Ele diz que ela deveria refletir sobre o porquê conseguiu ganhar esses 1.000 yuans. Por exemplo, como que ela conseguiu ganhar isso sem trabalhar de 8 a 9 horas por dia, ou como ela consegue estar tão familiarizada com as diferentes classes de trabalho, e como que ela consegue derrotar os outros tão rapidamente e se consegue manter essa onda de popularidade quando ele não está na transmissão. Porque se ela não for capaz de descobrir como conseguiu ganhar esses 1.000 yuans, pode ser que o dinheiro acabe e ela não consiga mais ganhá-lo com facilidade. A Jiang-hee então fala que ela vai proteger e segurar esses 1.000 yuans. O protagonista toca na cabeça dela dizendo que ele está apenas ensinando uma guerreira da dinastia Tang a ser independente. Ela não precisa o olhar desse jeito. A Jiang-hee de novo pergunta se ela deveria chamar o protagonista de Professor Shu, de novo então. O coração do coitado vai explodir ali. Ele começa a mudar o assunto dizendo que o tempo está quente hoje. Ele pergunta se ela deixaria o professor dela entrar no quarto dela para aproveitar o ar-condicionado. A samurai percebe a armadilha e fala de jeito nenhum. Mas a cena muda agora para o protagonista ligando para sua mãe. Ele tenta explicar aquela situação da facada com Halsey, dizendo que não foi ele quem causou o problema. Ele fala que a sua mãe não estava lá para testemunhar e explica que o Halsey estava caminhando pela estrada quando de repente gritou: polícia, parem! Isso deu um susto no protagonista, mas pareceu muito legal. Sua mãe faz uma pergunta, mas ele fala que existem regras e regulamentos a seguir, e às vezes o Halsey pode abordar quem ele quiser silenciosamente, enquanto outras vezes ele tem que se identificar. Sua mãe acha isso uma bobagem, mas o protagonista fala que isso não é bobagem, faz parte das responsabilidades dele, e ele não seria o Ken Hao se fizesse vista grossa a uma situação daquelas. Mas o prota também se gabou um pouquinho, dizendo que ele derrubou aquele cara instantaneamente
estranhamente, e é uma pena que isso não o qualifique para nenhum prêmio por ser um cidadão corajoso. Caso contrário, ele teria conseguido uma faixa e a teria exibido na sua sala de estar para os dois verem, ela e seu pai. Enquanto a sua mãe fica falando ali na chamada, o protagonista pensa que é uma sorte que o Kim Hao não tenha sido criado pela mãe dele, senão ele teria aprendido a fugir ao primeiro sinal de dor. Ele pensa também que o seu pai estava certo sobre as mulheres. Por algum motivo ele olha para Samurai, pensando que ele também não tem ideia de que tipo de filhos essa guerreira violenta criará. Olhando o relógio, ele pensa que ainda são 7 horas. Então ele decide verificar o progresso da sua cota de malha. Depois que ele dá uma olhada, ele pensa que tem que decidir se deve fazer a cota de malha até a sua cintura ou até os seus joelhos. Por enquanto ele vai fazer até a cintura mesmo. Se isso não for muito pesado, ele continua, e se for, ele simplesmente desiste. Afinal, os anéis de aço inoxidáveis usados nesse são de primeira qualidade, e ele não economizou em nada. O garoto vai agora para o sofá pegando o seu notebook. A Jean-Guerre fica olhando. O garoto pensa que já que ainda é cedo, ele vai aproveitar a oportunidade para enviar nos seus vídeos finalizados. Só que a Jean-Guerre já começa a aprontar, pegando o seu pé e colocando nas pernas dele. O protagonista fica surpreso com isso, então ele pergunta se assustou ela ontem. A Samurai responde que não, mas o protagonista fala que ela não precisa negar isso, porque o olhar que ela teve naquele momento é o suficiente para gelar o quarto no verão. A menina tava desesperada pensando que ele levou uma facada. A Samurai fala que ela só está preocupada que ele possa do nada morrer um dia. O protagonista então agradece pela preocupação dela. A Jean-Guerre fica um pouco pensativa ali. Ela fala que o protagonista disse antes que esse lugar era seguro, que não teria nenhum lutador ou assassino. O protagonista fala que ele estava apenas comparando com a era dela, porque é realmente muito mais seguro. E ele diz também que o que aconteceu ontem não seria vivenciado por 80% das pessoas. A maioria dos 20 restantes são apenas as pessoas que têm empregos relacionados a coisa assim. Então foi realmente um acidente. A Jean-Guerre pergunta se isso significa que o House se enquadra nesses 20%. Obviamente o protagonista fala que sim. O perigo que ele enfrenta é significativamente maior do que o das pessoas normais. A Jean-Guerre olha pra trás e fala que o protagonista não praticou a esgrima dele hoje. Enquanto isso, ela pensa que terá que moldá-lo em um lutador capaz, para que ela não precise se preocupar com ele sendo cortado. O protagonista sorrindo fala que as pessoas só se preocupam assim quando tudo já está bem. E é preciso muito azar para dar de cara com o ladrão. Ele pergunta a ela qual seria a probabilidade dele dar de cara com um todos os dias. A Samurai só fica toda bobinha porque ele tocou no nariz dela. A cena muda agora para 7 horas da noite. A Jean-Guerre começou a fazer a live stream dela. O protagonista agora aparece ali, já falando que eles jogam porque é o hobby dos dois, e eles jogam até mesmo quando não estão fazendo transmissão ao vivo. Portanto, em princípio, ele não recomendaria que ninguém doasse nada. As pessoas só precisam mostrar o seu apoio dentro de suas possibilidades. Mas parece que não escutaram o que ele falou, porque enviaram um monte de presente. A Samurai fica fascinada com tanto dinheiro. E o prota pensa que é uma droga ele dizer isso quando rendeu tanto dinheiro. Parece que eles estão se fazendo de difíceis. Só que a cena já muda para o fim da stream, com o boludo aqui, de barriga pra cima, mostrando as suas lindas bolas. A Samurai, toda feliz, fala que ela fez mais outros 30 yuans hoje. Enquanto isso, ela pensa que eles ganharam o suficiente para meio frango e podem usá-lo para sopa. Mas o protagonista fala que é mais do que isso, provavelmente em torno de 80 yuans. E o primeiro em lugar em presentes é o amigo do protagonista. O Zen pensa que esse cara rico parece estar sempre em primeiro lugar no ranking de pontuação. A Jean-Guerre fica contando nos dedos os 80 yuans que o protagonista falou, e toda animada fala que se ela fizesse todo dia isso, seriam aproximadamente 2.400 no mês. O protagonista fala que 2.400 já daria apenas uma vida mediana em Jiangsheng, então ela terá que continuar se esforçando. A Samurai fala que o ponto principal a observar é que isso vem de apenas 1 hora por dia. Só que o protagonista fala que ele também está por perto durante essa hora, então eles terão que dividir por 2, o que seriam aproximadamente 1.200 por pessoa. Mas a Jean-Guerre gananciosa já fica meio triste com isso, meio bravinha. Então ela se levanta da cadeira dizendo que ela vai tomar um banho primeiro. O protagonista fala que eles vão assistir um filme mais tarde então, porque ele quer escrever algumas reviews a mais. Mas se não mudar agora para os dois depois de terem tomado um banho no sofá, prontos para assistir o filme, até o boludo tá junto. A garota até ajeita os seus pés na perna do protagonista. Um pouco envergonhada, ela tá pensando que esse cara tá com as suas mãos nela de novo. Ela fica olhando na sua frente vendo o seu namorado, que está escrevendo. Na verdade, só assistindo mesmo. Só que como ela tá meio inquieta, novamente ela tá doida pra aprontar. Como ela fica se mexendo o seu pé no colo do protagonista, ele fica meio inquieto também. O bichinho tá se segurando ali, hein. A Jean-Guerre percebe que ele tá meio que
se incomodando, mas não incomodando com isso. Ela tá mexendo com a cabeça dele. A garota pensa que a protagonista estava assim da última vez que ela fez isso também.